A nossa história começa com um enorme punho de criatura destruindo tudo ao seu redor, com uma força brutal. A criatura era um golem de pedra, travando uma batalha feroz contra os guerreiros que tiveram a coragem de entrar no seu covil, mesmo sendo uma dungeon de nível baixo. O cara que avançou primeiro não conseguiu nem arranhar o bicho. Aí o golem foi pra cima do próximo, enquanto o outro guerreiro gritava pra ele não tancar o golpe direto e ficar desviando do inimigo. Juntando forças, o grupo finalmente decidiu partir pro ataque. Um deles avançou rápido e acertou o golem com a espada, que era afiado o suficiente para arriscar aquele corpo de pedra. Os guerreiros cercaram o monstro por todos os lados. O golem não teve tempo nem de se defender e só gritou de agonia. Só que isso o deixou ainda mais puto, e ele ativou um novo poder dentro de si. O grupo percebeu na hora que o golem tinha entrado no modo de fúria. Um deles gritou para todo mundo ficar na defensiva e mandou os magos finalizarem o bicho. Os magos prepararam seus cajados e começaram a concentrar energia para as magias. Nesse momento, um deles se virou pro jovem que estava parado atrás do grupo e pediu para ele despejar mana nele. Era o Sano Haruto, nosso protagonista, apelidado de Mana, um Hunter de level 29. Ele não perdeu tempo e atendeu ao pedido do cara. Em questão de segundos, já tinha mana suficiente nas mãos para transferir para o mago. O mago sentiu a energia explodir dentro dele e declarou que aquilo era mais que o suficiente para acabar com o grande golem. Enquanto isso, o golem parou de se segurar e foi partir para cima do grupo. Só que já era tarde demais. O mago tinha terminado a magia e estava pronto para finalizar o adversário sem dó. O golpe devastador literalmente despedaçou o golem em instantes, limpando a dungeon de uma vez. Depois de toda aquela luta, os guerreiros finalmente puderam sentar e respirar. O comandante se virou para o nosso prota e comentou que, como sempre, ele não tinha sido de grande ajuda, e pediu para o rapaz que pelo menos ajudar a separar o loot. Os outros guerreiros sabiam que Sano Haruto era um dealer, mas por algum motivo vivia sendo escalado para suporte, o que era bem estranho. O problema é que as habilidades do prota eram uma merda, e ele só conseguia gerar mana. Um dos caras que tava falando dele, pelas costas, pulou quando soube disso, achando que era literalmente a melhor habilidade do mundo. Os outros discordavam, magos e healer também conseguiam absorver mana, então ele era só útil em batalhas contra bosses. E era por isso que não conseguia passar do level 29, mesmo em 5 anos. O grupo todo ria, comentando em voz alta de propósito, para ele ouvir que até o Hunter mais fraco do mundo seria mais forte que um humano comum. O Prota estava claramente incomodado com aquilo, mas nem assim pensou em parar de entrar em dungeons. A cena então mudou para um arranha-céu. Era a sede da guilda Taiken. Haruto tinha acabado de receber uma notícia chocante. Ele, um Hunter, tinha sido transferido para o departamento de produção. O chefe explicou sem rodeios que nenhum outro Hunter queria ir com ele em dungeons. Faz sentido, afinal o cara ainda estava no level 29, sem acesso a dungeon solo e com uma única habilidade inútil na visão do mundo inteiro. Haruto achou completamente justo. A mana dele era útil para muita gente e ele estava pertinho do nível 30. Mas o chefe rebateu: healers e magos já têm absorção de mana, então na maioria das raids ele seria um peso morto. E o nível não mudaria isso. A guild simplesmente decidiu aproveitar os pontos fortes dele no departamento de produção de poções de mana. O Prota não estava nem um pouco animado com isso e perguntou o que aconteceria se ele recusasse. A resposta veio direta e crua. Ele não estava evoluindo, então estava fora da guild, na hora, sem discussão. O cara ficou sem chão, perdeu o emprego num piscar de olhos e agora vagava sem destino pela cidade. O que ninguém sabia é que ele nunca tinha contado pra ninguém é que gerar e transferir mana não era sua habilidade principal. Haruto tinha outro poder, adquirido antes mesmo de se tornar um Hunter oficialmente. Ele conseguia copiar qualquer coisa. Bastava apertar alguns botões na janela do sistema. Ele estendeu a mão segurando um onigiri e esperou. Segundos depois, uma cobra perfeita apareceu na palma da mão. O problema, ao perceber o potencial da habilidade, ele logo descobriu o lado podre. Só ele tinha acesso às cópias. Assim que o objeto sai da mão dele, some como fumaça. Não dá para copiar dinheiro, não dá para revender equipamentos copiados e pior, havia restrição de nível para copiar itens. O apelido de mana que carregava, na verdade era só porque ele ficava copiando uma pequena quantidade de mana e repassando para os outros. Ele tinha tentado copiar habilidades do mesmo jeito e falhou. Aquilo deixava com raiva. Se conseguisse subir de nível e copiar bons equipamentos, mostraria do que era capaz. Foi então que uma notícia apareceu no celular. A espada longa do Dragon Kishi estava chegando no país para uma exposição. A espada tinha 2 slots de habilidade especial que aumentavam bastante a defesa, e era a única porque possuía level próprio. Ela mandava o level do usuário direto pro level 200. O Prota pensou na hora. Perfeito para um Hunter. Só que tinha um porém. Exigia nível mínimo 30 para usar.
e a espada estava com apenas 10% de durabilidade. Mas aí ele teve um estalo. Não precisava usar a espada, bastava tocar nela para copiá-la para sempre, sem se importar com a durabilidade. Era um plano perfeito. Alguns dias depois, Haruto voltou para a dungeon para se preparar. Era o covil da Grande Aranha, uma toca subterrânea não registrada na Associação de Hunters. O mago do grupo pediu mana, e ele cumpriu sua função de sempre, enquanto torcia internamente para finalmente chegar no nível 30. Usando a habilidade de cópia, reabasteceu os recursos do mago rapidinho. O cara sentiu a energia explodir nele, e foi partir para cima de cada inimigo pela frente, com fogo. Haruto teve que se esforçar para não entrar no caminho do ataque. Era por isso que odiava magos de fogo em espaços fechados. Quem não odeia, né? Após ir para a área, foi logo checar o nível. Um dos membros do grupo chegou rindo, provocando que era óbvio que nada ia mudar de qualquer jeito. Sugeriu que deveriam cobrar ingresso do Haruto para ficar assistindo o show de primeira fila. Era Ikanaga Aoi, seu companheiro de guilda, que já cobrava uma bebida de Haruto quando acabasse tudo ali. Esse cara entrava em dungeons não registradas desde criança, e graças a ele, Haruto conseguia acompanhar Hunters de nível alto. A arena do boss estava perto, e o grupo acelerou o passo até chegar ao ninho da Grande Aranha. Ali estava o monstro, enorme, protegendo seus ovos, pronto para rasgar qualquer um que chegasse perto de suas crias. Era Alexa, a boss da dungeon, nível 80, dormindo tranquilamente, sem saber que tinha visita. Haruto começou a duvidar que aquela criatura do inferno pudesse ser morta. Só de olhar, sentiu os joelhos tremendo. Aoi percebeu a cara do amigo e logo avisou. Ninguém ia deixar ele entrar na luta, então não tinha motivo para ter medo. Matar a Grande Aranha deveria ser fácil, mas era melhor ficar de olho na teia e nos ovos. Se a prole fosse destruída, Alexa entraria em fúria imediata, e aí seria o fim de todos eles. Nesse momento, o magro do grupo se virou para Aoi, sem entender por que ele perdia tempo com aquela mana, que era o apelido do cara. Aoi se desculpou rapidamente com o parceiro, que já estava reclamando que não tinha tempo para isso, e saiu correndo, ansioso para lutar, e escorregou. Uma pedra que voou do pé dele foi parar exatamente na teia que era melhor não tocar. Todo mundo assistiu a cena com terror, sabendo muito bem o que viria a seguir. A aranha acordou. Sentindo o movimento, Alexa gritou freneticamente, avisando que não ia poupar ninguém. Um dos guerreiros correu para defender os companheiros e gritou com o mago, responsável por acordar o boss na hora errada. Alexa acertou o escudo dele com uma patada enorme, mas ele se manteve de pé, respondeu com a lâmina e decepou um dos membros cabeludos da criatura. O líder lembrou mais uma vez, cuidado com a teia e os ovos. O restante do grupo avançou para ajudar o companheiro. A aranha não conseguia nada contra aqueles hunters ágeis e fortes que cercavam ela de todos os lados. Haruto assistia tudo com os olhos arregalados, admirado com as forças do parceiro. Alexa percebeu que precisava agir, ou perderia. Virou para soltar a teia. O comandante gritou para todo mundo se esconder atrás das colunas. O mago, metido a besta, não entendeu por que estavam correndo. Já tinha derrotado inimigos assim antes. Mandou todo mundo sair do caminho e ia queimar a aranha junto com a teia inteira. Alex, esperta, criou um escudo na hora. Enquanto isso, a bola de fogo já vinha voando em sua direção, iluminando a dungeon de laranja. No fim, a teia resistiu ao golpe sem problema, e o mago não teve chance alguma de se redimir. Aquilo deixou ainda mais furioso. Ia mostrar o seu poder de verdade. Naruto tentou parar o idiota, sabendo que ele só ia piorar as coisas, mas o cara não estava ouvindo ninguém e já preparava uma chuva de meteoros. O comandante gritou desesperado. Se acertasse os ovos, seria um erro fatal. O Haruto paralisou de horror enquanto assistia. Tarde demais. O fogo engoliu os ovos, desprotegidos, que começaram a rachar com um barulho horrível. O líder berrou para todo mundo correr. Não conseguiu se esconder a tempo. O boss o prendeu na teia. Aoi correu atrás do Haruto e o arrastou para trás de uma coluna antes que o monstro enlouquecido chegasse neles. O olho da aranha ardia de raiva. Estranhos tinham ousado destruir seus filhos. O comandante tentava desesperadamente se soltar da teia, sem sucesso. O mago também estava preso, sem conseguir acreditar que a bola de fogo não tinha feito nada nela. Aí, o boy se encontrou o culpado, e ele estava com um sorriso nervoso no rosto e lágrimas nos olhos. Coitado, implorou para ela não fazer o que estava planejando. No fim, começou a gritar para ela não chegar perto. Não adiantou nada. Com o movimento da patada enorme, o boy esmagou o corpo inteiro indefeso dele. Haruto não conseguiu desviar o olhar daquela cena e descobriu, na pior hora possível, que aquele também não tinha escapado da teia. Estava preso. A pata da aranha se aproximava cada vez mais. Alexa o encontrou com aquele olhar aterrorizante. Antes, ele achava que era só uma dungeon de nível baixo, que tinha entrado por causa de um maldito nível. Agora estava na beira da morte.
A aranha balançou a pata afiada e atravessou o Haruto de um lado ao outro. Ele começou a engasgar com o próprio sangue, sufocando de dor. De repente, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Deseja copiar e colar o objeto selecionado? Aí a habilidade de Haruto mostrou que não era tão inútil assim. A regra do objeto desaparecer não valia para o próprio corpo dele, então ele tinha criado uma cópia de si mesmo por precaução. Na morte, a consciência migrava para a cópia e o corpo morto simplesmente se dissolvia. Ainda era difícil se acostumar com ver o próprio corpo virar pó, mas não tinha escolha, ativou o plano B. Na nova vida, não durou muito ela. A aranha o encontrou e o perfurou de novo. E ele usou a habilidade mais uma vez, criou outro corpo e finalmente conseguiu se esconder atrás de uma coluna enquanto ela tentava entender para onde a vítima tinha sumido. Haruto sabia que a criatura não ia deixá-lo escapar, mesmo copiando o corpo infinitamente. Foi quando percebeu que Aoi estava ali perto, ainda preso e ainda vivo. Fechou os olhos e virou o rosto. Não sabia como ajudar o amigo. Enquanto isso, a aranha parecia sentir a presença humana e se aproximava do esconderijo dele. Aoi ouviu tudo e gritou desesperadamente por Haruto fazer alguma coisa. O cara sabia que sair dali seria difícil demais, mas abandonar o amigo? Impossível. Lembrou que foi esse mesmo amigo que apareceu quando todo mundo tinha largado ele para trás e correu para a luta, pelo menos para tentar ajudar o Aoi. Pegou a espadinha nada impressionante que tinha e tentou acertar o boss. Inútil. A aranha arremessou ele para longe com força. A patada foi parar na coluna onde o Aoi estava amarrado. E por sorte não acertou. De repente, o sistema anunciou que o nível do prota tinha subido. Haruto ficou surpreso que o golpe tinha funcionado. Quando, bum, a aranha o atacou de novo sem ele sequer ver. Depois de copiar o corpo mais uma vez, o pensamento foi imediato. Precisava chegar na espada longa do dragão Kishi. Parecia longe, mas ele não ia escapar de qualquer jeito. Então ia matar o boss da dungeon. Mesmo que precisasse morrer 100 vezes, 200. Para isso, precisava causar pelo menos algum dano em cada uma das suas vidas. Passou 3 dias inteiros naquela dungeon, lutando dia e noite, morrendo e perdendo umas 50 vidas. Mas nesse tempo, habilidades evoluíram infinitamente. Haruto já picava o corpo de uma aranha com muito mais confiança. A morte dela era só uma questão de tempo. A aranha gigante ia enfraquecendo a cada minuto. Felizmente, sem regeneração. Mesmo assim, Alexa continuava soltando a teia perigosa repetidas vezes. Os ataques eram rápidos e traiçoeiros, e ele tinha que se esforçar muito para não cair na armadilha. Como já tinha melhorado bastante, conseguia desviar dos projetos de teia com facilidade, mesmo com 4 ao mesmo tempo. Aí ele percebeu que Alex estava na verdade empurrando ele para baixo da pata, e ele ia trespassá-lo alguma vez. Já acostumado com aquele golpe pesado, conseguiu pular de um lado a tempo. Usou o momento para escalar o corpo da aranha e se aproximar da cabeça. Chegou perto o suficiente, saltou bem alto e balançou a arma para acertar o ponto fraco da inimiga. Haruto gritou com tudo, colocando toda a raiva e dor acumulada naquele brado. Queria finalmente acabar com aquilo de uma vez. Acertou bem entre os olhos da grande aranha, com a última gota de força que tinha, e a lâmina quebrou em pedaços sem causar dano algum. Só aí ele lembrou que tinha esquecido de copiar a espada. Caiu da altura sem arma nenhuma nas mãos. A aranha, agora com um olho a menos, gritou furiosa e foi atrás de Haruto. Ele sabia que não conseguia escapar. O monstro estava chegando rápido demais. De repente, Alexa parou. As pupilas dos seus olhos aterrorizantes estreitaram de dor súbita. O corpo começou a se rasgar por dentro. Ela esqueceu completamente de Haruto. E no fim, simplesmente se despedaçou, espalhando sangue para todo lado. O cara ficou deitado no chão por um tempo, apenas comemorando internamente que tinha conseguido. Depois de 56 mortes, o sistema notificou várias vezes que o nível do Hunter tinha subido pela vitória sobre Alexa. Veio também a recompensa por derrotar ela, a grande aranha. Haruto foi correndo resgatar a Oi e prometeu a melhor garrafa de uísque quando saíssem dali. Aí levou uma pancada forte no lado e caiu no chão, com a Oi nas costas. Olhou em volta tentando entender quem tinha atacado. A aventura não tinha acabado. Os filhotes recém-nascidos da Grande Aranha estavam esperando por ele. Haruto sabia que conseguia lidar com esses inimigos. O problema era lutar protegendo a Oi e ao mesmo tempo seria complicado demais. Puxou o amigo para perto, tentando protegê-lo enquanto as aranhas fechavam o cerco. De repente, alguém interveio e cortou uma das aranhas ao meio. As outras já viraram a atenção para quem tinha ousado ir contra elas. Atacaram a garota que tinha chegado para ajudar os dois. Ela não tinha medo nenhum daqueles bichos. Usou o fogo do inferno contra eles. Era a magia mais poderosa de fogo. E havia apenas alguns poucos magos no mundo inteiro capazes de controlá-la.
Haruto lembrou de apenas uma maga no Japão com essa habilidade. Era a Maga da Noite, usuária da Espada da Bruxa, quinta no ranking de hunters japoneses. Depois de limpar os monstros, ela se virou por Haruto e perguntou se eram os únicos sobreviventes. Ele, carregando a Aoi nas costas, confirmou que infelizmente era isso. A maga olhou em volta e concluiu que todos os ovos tinham sido destruídos. Daí a fúria da aranha. O grupo de alto nível tinha sido completamente aniquilado. Ela olhou para o Haruto com surpresa. Aquele jovem tinha conseguido derrotar a boss da dungeon e ainda salvar o companheiro, sendo claramente um Hunter de nível baixo. A cena mudou para a sede da Associação dos Hunters do Japão. Naruto foi direto para a sala de interrogatório para explicar tudo. Ficou agradecendo sem parar a Hunter Nanise e ao responsável da dungeon por terem salvado eles. A própria Nanise não deu muita importância para ela. Era só trabalho. Informou que todos os itens e relatórios sobre a aranha gigante já tinham sido entregues. Nanise liberou Haruto logo em seguida, já que ele tinha fornecido tudo o que precisavam. Ele não esperava ser solto tão facilmente. Afinal, um grupo de aventureiros de alto nível tinha subornado para entrar numa dungeon não registrada e quase todos tinham morrido. A garota explicou. Dezenas, centenas de aventureiros morrem todo dia em dungeons não registradas. Eles mesmos assinam a declaração de risco na entrada e saída. E sobre hunters de nível baixo como ele, que pagam propina para participar ilegalmente para subir de nível, a associação simplesmente faz vista grossa. O desejo de ficar mais forte é natural para qualquer hunter, mesmo que seja ilegal. Antes de ir embora, Nanise avisou que o pagamento pelos itens da Aranha Grande chegaria em alguns dias. Haruto recusou a recompensa na hora, pediu que tudo fosse repassado para Oi. Nanise ficou olhando para o corredor vazio por um tempo. Depois que ele foi embora, começou a suspeitar que aquele jovem não era alguém comum. Afinal, recusar recompensas assim e limpar uma dungeon de alto nível sozinho? Nanise estava convicta, o Hunter Sano estava escondendo alguma coisa. Enquanto isso, Haruto mal conseguia segurar o sorriso. As coisas tinham saído melhor do que imaginava. Abriu o inventário para ver o bastão da grande aranha, que tinha conseguido copiar. O item tinha o mesmo efeito que a teia e exibia forte poder adesivo por um determinado período. Na hora que leu a descrição, ficou decepcionado. Parecia fita adesiva glorificada, que custou um absurdo de esforço e vidas. Mas enfim, decidiu copiar o bastão para usar pelo menos contra moscas e mosquitos. Também não fazia ideia de como usar o item, então resolveu estudar. Um segundo depois, o bastão simplesmente se dissolveu no ar. Haruto nem teve tempo de entender o que tinha acontecido. Ficou olhando em volta confuso, e aí descobriu. O bastão tinha sido absorvido por uma habilidade existente e aumentou a capacidade de inserção. Aquilo chocou completamente o nosso herói, que nem sabia que algo assim era possível. O sistema anunciou que uma das habilidades copiadas podia ser aprimorada ainda mais. A inserção tinha chegado a um novo nível. Agora, com 3 variantes de habilidade, Haruto entendeu. Habilidades podem evoluir ao absorver itens correspondentes. Curioso foi ver o que as novas opções diziam. Descobriu que objetos inseridos podiam agora ser mantidos pelo tempo que quisesse, além de poderem ser inseridos em qualquer lugar por um determinado período. Antes, achava que a habilidade era inútil. Agora, tudo tinha mudado completamente. Resolveu testar na hora. Inseriu o bastão por apenas 1 minuto e soltou o objeto das mãos. Ele não desapareceu. Quando o tempo esgotou, o bastão da grande aranha se dissolveu e sumiu. Os olhos de Haruto brilharam de empolgação pura. Aquilo mudava todas as regras do jogo. Então começou a fazer mais itens e colocou os timers em 100 mil anos. Haruto não conseguiu segurar as emoções. Comemorou bem. Tinha certeza que a partir daquele dia finalmente ia ficar rico e viver como gente. Mas antes de tudo, precisava copiar a espada do dragão Kishi. Então, enquanto isso, a cena voltou 2 horas no passado. A ponte Heibo, em Tóquio. O trânsito era pesado, carros em disparados nos 2 sentidos, um comboio avançava pela via, mantendo velocidade e distância. Num dos carros estava Mori Grant, da Associação Internacional de Hunters, perguntando para a parceira quantas vezes eles tinham vindo ao Japão. Harris Hug, também da organização, respondeu seco, 2 vezes antes. Mori lembrou que a mãe dela parecia ser daqui, então ela provavelmente gostava de voltar. Ela cortou frio. Era a terra da mãe, não dela. Tanto fazia. Mori também lembrou que a exposição da espada longa terminaria no Japão e perguntou se ela tinha pedido folga. Ela confirmou que iria encontrar algo nas dungeons japonesas. Ele desejou boa sorte. Ela disse algo estranho, que não era da conta dele, mas que um dia aquilo ia afetá-lo também. Nesse momento, a rádio do veículo da frente informou que estavam passando pelo túnel da ponte Heibo. Por conta das ondas eletromagnéticas, a comunicação ficaria interrompida por 5 minutos. Mori achou até um pouco romântico que a dungeon ficava bem acima do mar. Ares não tinha nada de romântico na cabeça. Pediu para ele parar de bobagem, porque se o subsolo desabasse, seria um desastre de verdade. Mori gritou para alguém abrir a janela, porque o cheiro era sufocante.
Ares continuou sem entender o que tinha de romântico numa dungeon tão perigosa. A cena mudou. Por escritório na entrada do subsolo do Ponte Rebel, o bilheteiro Sino Satoru reclamava do tédio de trabalhar na entrada. O parceiro não entendia a reclamação, considerando que só 3 semanas atrás aquele lugar tinha sido um inferno na Terra. Nesse momento, uma grande gota estranha caiu perto do pé do jovem. Os dois ficaram olhando para aquela substância confusa. Teru olhou melhor e percebeu. Era uma lesma fofa que tinha aparecido fora da dungeon de algum jeito. O parceiro perguntou assustado se a lesma podia ter chegado à superfície. O Hunter ficou branco quando viu aquilo. Sabia muito bem aonde aquilo levaria. Atrás dele, algo muito maior que a lesma já tinha aparecido. Com pavor, Satoru olhou para cima, para o monstro que tinha saído da dungeon. Percebendo que a situação estava completamente fora de controle, os dois pegaram as armas, na esperança de que aquilo os protegesse de um gigante daquele. O orc enorme atacou com um porrete cheio de espinhos enquanto o Hunter desesperadamente tentava se defender com um escudo fraquinho. De volta ao presente, no escritório da Associação de Hunters do Japão, Haruto viu que todas as suas estatísticas tinham subido e o nível chegou a 50. Não tinha morrido tantas vezes à toa. Com esse nível, ficaria mais fácil entrar em grupos. Em dungeons de nível médio, os monstros costumavam ter nível parecido, com exceção das áreas iniciantes. O plano era começar coletando bastões da Grande Aranha para tentar vender em leilão. Foi aí que ouviu passos pesados no corredor, Hunters claramente agitados, pedindo passagem. Haruto ouviu eles comentando que uma dungeon tinha acabado de colapsar. Não entendia como aquilo tinha acontecido e começou a suspeitar que tinha ocorrido uma invasão em algum lugar. Os Hunters falavam entre si que tinham sido enviados antes das grandes guildas, porque a carreta com a espada lendária também tinha caído na armadilha, e foi por isso que receberam a solicitação. Só aí, Haruto caiu em si. A espada longa do dragão Kishi estava cercada de monstros da invasão. Helicópteros já esperavam no telhado do prédio da associação para transportar os Hunters até o local. Iam pedir reforço de outras guilds. A prioridade era proteger a van com os itens lendários. Um dos Hunters achou aquilo um absurdo e quis saber quem tinha dado a ordem. Aí o parceiro cortou. O comando do esquadrão era quem mandava. Era Nanise. Ela olhou firme para os subordinados e reforçou que a situação era emergencial. Perguntas depois. Nesse momento, percebeu que algo estranho também estava acontecendo no telhado. Guardas tentavam deter um cara que tentava desesperadamente furar o bloqueio e embarcar na missão junto. Nanise tentou embarcar todo mundo logo. Não tinham tempo a perder. Os guardas não iam deixar o jovem passar de jeito nenhum. E ele gritava que queria ajudar. A garota reconheceu ele na hora. Era o mesmo Sr. Sano que tinham falado há pouco tempo. Ele queria ajudar a evacuar os civis, se não pudesse lutar contra os monstros. Qualquer ajuda seria útil numa situação daquelas. Nanise esperava que ele quisesse entrar e não sabia nem como responder ao pedido. No fim, todo o time foi junto para o local da invasão. O comando elogiou Haruto por ter salvo os companheiros na dungeon do Grande Aranha e agora querer ajudar na evacuação. Haruto respondeu só com um sorriso forçado. Sabia muito bem que estava perseguindo seus próprios objetivos egoístas. Os outros não entendiam como aquilo podia estar acontecendo de novo. Fazia só 3 semanas que a invasão da Ponte Rainbow tinha sido fechada. O comandante explicou que no mundo deles, qualquer coisa podia acontecer. Inclusive, outra invasão subterrânea. E por mais vezes que acontecesse, eles iriam ao epicentro sempre, para evitar que se repetisse o desastre de 15 anos atrás. Um silêncio pesado caiu sobre os Hunters. Eles entenderam o que Nanise estava falando. Haruto apertou os punhos de raiva. Lembrava daqueles eventos como se fosse ontem. Naquela época, houve invasões simultâneas de dungeons ao redor do mundo inteiro, causando um desastre internacional. Quando os monstros não são eliminados em número suficiente, a dungeon fica superlotada, colapsa e forma uma brecha, e os monstros irrompem para fora, atacando os civis inocentes. Foi nesse caos que os pais de Haruto morreram. Ele nunca tinha contado isso pra ninguém, e provavelmente ninguém acreditaria mesmo, mas naquela época, uma criatura sobrenatural de outra dimensão apareceu. Foi ela que deu ao jovem Haruto o que ele achava que era uma maldição. A criatura chamou de presente e estabeleceu um limite de 20 anos. Mas ele não sabia se era a duração do poder ou da vida dele. A ampulheta da maldição continuava contando. E isso o deixava nervoso. Tinha medo de que acontecesse de novo. Porque aquela criatura tinha aparecido após uma grande catástrofe. Se ela aparecesse outra vez, outro cataclisma viria junto. E restavam apenas 5 anos. Mesmo assim, Haruto tinha esperança. Agora entendia como desenvolver as próprias habilidades e se tornar um Hunter mais forte. Talvez conseguisse prevenir o desastre e quebrar a maldição. Enquanto isso, o caos reinava de forma absoluta na Ponte Rainbow. Explosões, monstros atacando civis, carros voando em todas as direções. Os Hunters eram poucos, e o bilheteiro temia que não fossem conseguir proteger todos. Nesse momento,
Um ogro enorme tentou atacar o jovem por trás, erguendo o porrete para um golpe esmagador. No último segundo, o Hunter reagiu e cortou o monstro ao meio. O próximo ogro foi para cima do brilheteiro, que ainda não tinha se recuperado do susto, mas o parceiro interveio a tempo, arremessando a espada do monstro. O Hunter gritou com Satoru, sem distrações no meio da batalha. Satoru mal conseguiu respirar de susto, mas agradeceu de coração. O Hunter ficou bravo. Como o cara podia relaxar naquele momento? Avisou para não fazer isso de novo no campo de batalha. Ele já tinha percebido que o parceiro não pegava leve nas palavras, mas era esse mesmo cara que tinha salvado ele do orc. E hoje era a segunda vez. Olhou admirado para o Satoru, que estava perdendo sangue demais e parecia mal, e decidiu que teria que recompensar ele depois. Perguntou sobre reforços. Por causa das ondas eletromagnéticas da dungeon, sem contato, mas o Hunter tinha certeza que os outros já sabiam da situação e estavam a caminho. Tinha que correr até a ponte para encontrar os reforços o mais rápido possível. Nesse momento, o monstro apareceu na ponte entre os carros destruídos. Era o Rei Urso, que era um monstro nível 190. Mori não tinha tanta certeza de que a van estaria bem, mas Ares pediu para não preocupar. A magia protetora estava no nível máximo, nenhum monstro de nível 400 conseguiria arranhar o veículo. Enquanto isso, a ponte começava a desabar, pedaços de concreto e ferragem caindo na água. Um segundo monstro apareceu logo depois, e a garota começou a suspeitar que nem a magia mais forte os protegeria. Satoru e o parceiro ficaram sem palavras ao ver aquela criatura. Aí o barulho crescente veio de longe. E o time de Nanise finalmente chegou. O piloto tentou informar a comandante sobre o que estava acontecendo na ponte, mas não achava palavras para descrever a situação. Até a própria Nanise ficou agitada ao ver o que os esperava. No epicentro de toda aquela destruição, o boss da dungeon da ponte Raibel, Kishan, a comandante se recompôs e ordenou que o esquadrão inteiro se preparasse para atacar. Nesse exato momento, o dragão enorme começou a concentrar poder na boca para atacá-los. A energia era tão colossal que parecia que o próprio espaço ao redor estava dobrando e rachando. Kish soltou o ataque com fúria, observando com aquele olhar pesado se tinha acertado o alvo. Haruto mal acreditava que aquela criatura tinha destruído uma ponte inteira e torcia para a espada estar intacta. Enquanto isso, os pilotos tentavam manobrar para salvar as próprias vidas e a dos companheiros. No fim, não conseguiram desviar e uma explosão poderosa sacudiu a ponte. Nanise ordenou imediatamente: mudança de plano. Agora todo mundo focado em destruir Kisha. Os outros Hunters conseguiram pular do helicóptero a tempo e estavam prontos para qualquer ordem. Nanise percebeu que o Sr. Sano tinha desaparecido. Nosso prota, né? Mas tinha certeza que ele estava bem. Tinha uma sensação de que aquele homem simplesmente não morreria fácil assim. Sem hesitar, decidiu usar o fogo do inferno contra o boss. Haruto tinha pousado com segurança usando a teia da grande aranha e assistia tudo de longe, pensando em copiar aquela habilidade depois. Mas não podia se distrair, tinha outra prioridade agora. Precisava encontrar a espada longa do dragão Kishi o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, novos reforços chegavam à ponte. Com medo de entrar numa roubada se errasse um único passo. Era um bando de bandidos que tinham ficado de longe assistindo tudo. A operação quase tinha ido de água para baixo. Mas o líder decidiu esperar para ver como terminaria. Agora, aproveitar o caos, quando Anis e os outros ocupados poderiam pegar a espada sem problema. O líder dos bandidos ordenou silêncio. Nada de chamar a atenção dos monstros. Haruto avançava devagar em direção ao objetivo e via vários monstros mortos pelo caminho. Claramente, obras de Hunters, mas tinha um mau presságio. Sabia que essas criaturas costumavam agir em bando. Foi então que ouviu sons de lutas e gritos ali perto. Era o bilheteiro Satoru Senoda. O parceiro gritava para ele correr, mas Satoru não ia embora. O Hunter estava ferido demais para continuar lutando ao correr e pediu para o parceiro se salvar. Se ficasse, os dois estariam condenados. Haruto reconheceu. Eram os Hunters que controlavam a entrada da dungeon. Decidiu que não podia se distrair da missão. Aqueles caras iam ter que se virar. O Hunter começou a gritar com o jovem que ele não entendia. Quando esses cachorros de nível baixo se juntavam em bando, eram iguais a um monstro de nível alto. O som das garras raspando no asfalto crescia, e os monstros chegavam cada vez mais perto dos dois. Tinha lobos para todo lado, esperando o momento certo para atacar. O bilheteiro não ligava mais para a própria vida. O companheiro tinha levado todas aquelas feridas por causa dele. Não podia simplesmente abandoná-lo para ser devorado por lobos. Haruto parou na hora que ouviu aquilo. As memórias da dungeon da Grande Aranha voltaram de golpe, quando tentou salvar a Oi, quando todo mundo o abandonava. Os lobos cercaram os Hunters por todos os lados, esperando o momento para atacar junto. Um dos monstros saltou direto no bilheteiro, que ficou confuso por um segundo. O cara não era tão fraco assim. Conseguiu dar uma boa luta ao monstro. Só que outro bicho tentou atacar por trás ao mesmo tempo. Satoru estendeu o braço para bloquear a patada e espetou a espada direto no pescoço do lobo. Mais um derrubado.
Enquanto puxava a espada do corpo do predador, outro do bando se jogou em cima dele. Satoru mal teve tempo de perceber que o monstro raivoso tinha voado na direção dele. Haruto interveio a tempo, jogando a criatura longe do jovem, confuso com o próprio corpo. A força do impacto foi tanta que o lobo só gemeu de dor. Aí Haruto se virou para o Satoru e perguntou se estava bem. O bilheteiro disse que sim, mas o pavor não saía do rosto. Via que ainda tinha um número absurdo de monstros à frente. Agradeceu ao herói, mas pediu para correr. Nem hunters de nível alto dariam conta de um bando daquele tamanho. Haruto não teve medo nenhum. Um sorriso safado apareceu no rosto dele. O bilheteiro não esperava aquela reação. Numa situação daquelas, quem é que fica sorrindo? Haruto foi mexer no inventário. As aranhas iam ter que esperar um pouquinho pelo leilão. Enquanto isso, os lobos monstruosos já avançavam com os dentes à mostra e uivos aterrorizantes, chegando cada vez mais perto de Haruto, que prestava zero atenção neles, pensando em como combinar o bastão da grande aranha com a habilidade. Tinha sempre curiosidade de saber como aquilo seria eficiente contra um grupo grande de monstros. O jovem ficou apavorado de verdade ao ver que o prota tinha em mente. Haruto ativou o bastão de grande aranha junto com a segunda versão da habilidade de inserção e em instante, todos os monstros foram envolvidos em teias de aranha. O sorriso de Haruto foi crescendo. O plano tinha funcionado perfeitamente. Todos os monstros caíram no chão impotentes, sem conseguir atacar ninguém. Haruto os embrulhou num casulo enorme, usando a teia forte da grande aranha. Depois, percebeu que simplesmente amarrá-los não deu muito ganho de nível, mas como esperado, a técnica foi perfeita contra o Brando. O jovem estava completamente chocado com o que tinha visto. Não sabia mais se aquela era uma habilidade normal ou algo de nível altíssimo. Satoru agradeceu a Haruto e perguntou se ele era o reforço da associação. Haruto confirmou que, afinal, tinha chegado no mesmo helicóptero de qualquer forma. O Hunter ferido, recuperando o fôlego, pediu para levar o jovem parceiro com ele. Satoru explodiu. Não ia abandonar o próprio salvador, nem que custasse a própria vida.